Olá, estou iniciando essa gravação para informar que ainda não tem um aluno até as 19h10, né? Novamente, a minha última aula de sexta-feira passada, dia 19, foi também no primeiro colegial, uma aula, e a minha primeira na segunda, noturno, é também o primeiro colegial, uma aula. A aula que nós teríamos hoje, né, é uma aula de República, Primeira República. Então, portanto, eu vou iniciar a aula de Primeira República e vou deixar aqui gravada e que depois disponibilizar no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Caso entre algum aluno no meio da aula, eu retomo, né? Dependendo do tempo, a gente retoma até onde der o conteúdo, tá bom? Mas eu vou iniciar aqui a nossa aula. Eu vou colocar para apresentar, tá bom? Vou colocar aqui. Bom, bora lá. Bom, essa aula é bacana de aprender, é uma aula que a gente aprende a origem de vários problemas políticos, tá? E sociais no Brasil, porque vocês vão ver logo ali o nascimento da Primeira República, da República Brasileira, e o tanto que ela nasce com uma carga autoritária, né? E também nasce com uma característica muito corrupta, tá? Tem um livro muito bom do Gessé de Souza, chama-se Elite do Atraso, e é nesse período, né, onde ele destaca alguns pontos muito, muito importantes, principalmente sobre os grandes cafeicultores do Brasil, tá bom? Porque é uma elite que domina, né, domina o panorama e o cenário político brasileiro, e ele mantém-se no poder, tentando também manter a economia brasileira girando em torno de uma economia agrária, né? Enquanto nós vamos ter um surto industrial ali no segundo reinado, né, o período anterior a esse daqui, onde os militares inclusive vão destituir Dom Pedro II do poder, né, da monarquia, vai enfim acabar a monarquia. Nós tínhamos um surto industrial ali muito focado em Barão de Mauá. Claro que tivemos outros, né, outras indústrias, mas Barão de Mauá foi um grande incentivador da indústria no Brasil, né, um visionário, né, e ele tenta, de alguma forma, ali no segundo reinado, dar um ar mais industrial para o Brasil. Ele constrói esse pilar, mas ele fica fraco e ele não dá continuidade. E a gente vai perceber que a Primeira República, assim como o desenrolar até chegar em Vargas, né, então de 1894 até 1930, nós vamos continuar vendo uma posição muito mais agrária do Brasil, uma economia agrária, né, se consolidando como uma grande fazendona, né, do mundo aí, perante o resto dos países da Europa, países europeus, americanos, né, no caso dos Estados Unidos. Então veja só, pessoal, vou iniciar aqui. República da Espada. Por que da Espada? Porque quem constitui a República no Brasil são dois militares, né? O primeiro é o Marechal Deodoro, né? Um homem extremamente autoritário, que tinha uma linha, né, de pensamento chamado positivista. Essa linha de pensamento positivista, ela é fundada por Augusto Comte na França, né, um matemático, e ele é um dos primeiros a formular a física social, ou seja, a matéria de sociologia que a gente conhece hoje. Dão crédito mais ao Emílio Durkheim, tá? Que na verdade consolida a base de toda a sociologia,
e dá cara, né, à sociologia que nós conhecemos hoje, mas ele foi aluno de Augusto Comte. Augusto Comte fundou o positivismo, que nada mais é do que um pensamento errado, tá? Hoje estamos muito além desse pensamento, mas que vendeu e deu muito certo naquela época, né? Não é que deu certo, mas muita gente comprou. Eles acreditavam que sociedades eram diferentes, em níveis diferentes, né? Ou seja, sociedades tinha sociedades primitivas, selvagens, sociedades um pouco mais evoluídas, né? E depois nós tínhamos uma sociedade desenvolvida, evoluída totalmente, né? Claro que as sociedades mais selvagens seriam aquelas povos, né, onde eles viviam segundo o pensamento eurocêntrico, segundo o pensamento da Europa, viviam ainda de forma tribal, onde a explicação da realidade era baseado numa religião, né, numa questão teológica. A sociedade um pouco mais desenvolvida, que ele colocaria aí a Europa antes da Revolução Industrial, seria uma sociedade metafísica que explica as coisas através da filosofia, usando a razão, beleza? Porém, uma sociedade ainda mais evoluída seria a Europa depois da Revolução Industrial, ou seja, científica, uma sociedade baseada na ciência. Então, a gente vai ter como grande expoente a Europa desse modelo de sociedade, né? Então, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, o exército brasileiro que destitui Dom Pedro II e inicia a República Brasileira, a força, né, através de um golpe, né, de Estado, a maioria, viu, gente, não é que quer dizer ruim, não, é que a maioria das repúblicas geralmente vem à força mesmo, porque quem está no poder não quer largar ele. Bom, o problema é que é um militar que assumiu e já iniciou, um certo modo ali, um monopólio sobre esse poder. Então ele começa errado, né? Ele dá o golpe, beleza, e não entrega ao povo, como o próprio nome República já diz. Ele toma o poder, né? Sendo depois substituído por Floriano Peixoto, outro militar. E é por isso que é a República da Espada. Bom, mas continuando sobre o pensamento positivista. Quem pensava, né, pensava em positivismo nesse período, e o Exército Brasileiro que funda o Brasil era positivista, a gente pode ver pela bandeira do Brasil, onde o lema do positivismo é amor, ordem e progresso. Os militares tiraram, né, o amor, deixaram ordem e progresso apenas. Ficaria mais bonita, né? Amor, ordem e progresso, né? Poderiam ter deixado, ficaria muito legal. Eles tiraram essa palavra amor, né? E mantiveram o lema positivista na bandeira nossa, né? Nossa bandeira é uma bandeira positivista. Bom, e aí, pessoal, eles acreditavam, então, numa sociedade eram menos evoluídas e mais evoluídas. Um pensamento puramente preconceituoso, tá? Puramente preconceituoso, porque, como a gente estuda hoje em sociologia, eu sei disso porque eu sou professor de sociologia também, de história, filosofia e sociologia, vários e vários estudos já concluem que não existe essa ideia de sociedade mais evoluída e menos evoluída. Na verdade, existem sociedades diferentes, tá? A gente atribui a palavra evoluído geralmente a uma pessoa que é melhor, né? Então essa pessoa é muito evoluída. A gente fala, essa pessoa é melhor do que, ela é melhor em alguns aspectos, né? Mas não é correto, tá? Quando se atribui à sociedade, porque senão nós estamos julgando que a cultura de uma sociedade ela tem obrigatoriamente que passar por uma evolução, e na verdade não tem. Na verdade, essa evolução, essa transformação, na verdade a gente não chama mais de evolução, inclusive a gente chama de transformação, as sociedades se transformam, elas nem são para bom e nem para mal, tá? Tem sociedades que evoluem para coisas piores, tá? Então, deixa de ser democrática e vira uma ditadura, algumas sociedades vão para coisa boa, então termina fim de um regime escravocrata e liberdade para a população, né? Então algumas coisas se transformam, não evoluem de fato, tá? Elas se transformam.
Bom, então, desconstruindo essa ideia positivista, eles enquadram isso no Brasil, queriam que o Brasil tentasse se industrializar, se tornar uma Europa da vida, tal, mas, como eu disse para vocês, existe um pensamento muito conservador, né, principalmente da elite brasileira, onde empaca tudo isso, e isso não vai dar certo. Bom, então vamos lá, as características importantes desses dois marechais, aí, inclusive Uberaba tem a rua Marechal Deodoro e tem Marechal Floriano Peixoto, inclusive morei na Floriano Peixoto, tá bom? Perto aqui da UFTM, a Floriano Peixoto. Bom, galera, ó, encilhamento. O que seria encilhamento? Quando a gente vai encilhar um cavalo, né, a gente coloca sela nele. Então, é basicamente isso. Esse nome foi dado, né, por Rui Barbosa, o Rui Barbosa, que nós temos uma praça aqui, né, Rui Barbosa, um grande economista, tá? E uma das características do positivismo é que uma sociedade, para ser mais evoluída, estou usando entre aspas, mais evoluída, tinha que ter cientistas nos cargos, né? Então, o Rui Barbosa era um grande economista, e ele vai tocar o Ministério da Fazenda, tá? Nome importante esse também de discutir, Ministério da Fazenda. Por quê? Porque, teoricamente, a riqueza brasileira vinha das fazendas, entende? Desde muito sempre. Então, até pouco tempo atrás se chamava Ministério da Fazenda, tá bom? E não Ministério da Economia. Hoje chama-se Ministério da Economia. Bom, tentativa de modernização do Brasil levou a uma crise econômica. Ele pegou dinheiro dos cofres públicos e tentou investir na economia, só que sem resultado. Por quê? Veja só, está iniciando o século XX aí, né? Só que Estados Unidos, Europa, eles não querem concorrente. E os preços deles, a indústria deles é muito maior, muito mais forte. Então, o preço deles é melhor. O Brasil não. Então, acaba gerando uma crise econômica. Rui Barbosa, né, ministro da Fazenda, a liderança desse projeto que fracassou, infelizmente. Constituição de 1891, a gente vai ter a republicana e federativa, o Brasil vai se tornar, de fato, república e federativo. O que é federação? Federação é um país que os estados são autônomos. Esse é um exemplo dos Estados Unidos, tá? O Brasil, ele replica os Estados Unidos várias e várias vezes. Inclusive, a democracia americana é o exemplo nosso, né? A gente usa, né, a democracia americana como exemplo nosso. Apesar que tem diferenças, mas se você for pensar como é que eram as eleições no segundo reinado, porque tinha eleições no segundo reinado, tá? No Império Brasileiro, principalmente para deputado, vereadores, prefeitos, essas coisas assim, tinha. É igualzinho o modelo americano. E depois a gente continua ainda seguindo os modelos americanos, tá? E o que seria federativo? Temos uma Constituição Federal onde nenhum Estado pode passar ele, nenhuma lei pode ser maior que a Constituição Federal. Só que cada estado tem sua própria constituição e chama-se Constituição Estadual. Muitas são iguais, poucas coisas que mudam, tá? Mas os estados, os deputados estaduais criam leis para o estado especificamente. Por quê? Porque o Brasil é gigantesco. O Brasil, ele tem proporções continentais. Então, cada estado tem que criar leis e regras que funcione para o seu estado, né? Por exemplo, no Nordeste, por exemplo, as férias é muito mais cedo para comemorar São João, né? São João, enquanto a gente está tendo aula aqui, lá já é férias para eles comemorarem São João, que é muito importante para aquela região. Tem regiões no Vale do Amazonas que tem que ser diferente também, porque tem épocas de cheia, né, dos rios, né, Madeira e Rio Negro. Então, tipo, interrompe qualquer tipo de aula e navegação e tudo mais. Então, temos que pensar nessas questões aí mais regionais. Então, por isso, federativa. Bom, nessa Constituição, coisas importantes para se destacar aqui, galera. Voto livre e universal para homens com mais de 21 anos de idade e alfabetizados. Um problemaço isso. Problemaço. Por quê? Voto livre, lindo, maravilha. Universal, para todos os homens, independente se ele é rico ou é pobre. Maravilhoso também. Aí, daqui em diante, começa a estragar. Para maiores de 21 anos, tá aí tudo bem, alfabetizados.
Temos um problema gigantesco no Brasil, mas gigantesco. 16% da população brasileira nesse período aqui, na verdade, até um pouco depois, era alfabetizado. Cara, e quem tinha alfabetização? Quem era alfabetizado? Pessoas que frequentavam escola. E quem frequentava escola? Aqueles que tinham dinheiro. Então, é a elitização do voto. Né? Temos a elite do voto. Quem determinava as coisas, quem votava as coisas, mantinha-se entre os ricos. A elite do atraso que eu falei para vocês. Portanto, excludente, grande parte da população analfabeta. Voto aberto, não secreto. Aqui eles conseguem estragar tudo. Por quê? Eles acreditavam que o voto aberto, a pessoa se comprometia, né, com a democracia, no caso ali, né, com o projeto republicano. Mas não é assim que funciona. Eu consigo coagir uma pessoa a votar em quem eu quiser, e sei se ele vai falar o voto certo. O voto secreto, ele nasce dessa ideia de romper com essa coerção, essa violência que muitas pessoas sofriam, tá? Por votar de forma aberta e declarada, tá bom? Pessoal, eu vou interromper a aula por aqui, não tive nenhum aluno ainda entrou, tá? Nenhum aluno ainda entrou, vou interromper aqui para quê? Por quê? Mas tem um monte de aula ainda, só sobre a República, Primeira República. Porque se eu correr muito nessa aula gravada, é perigoso eu acabar entregando, né, dando essa aula de fato, e semana que vem ou sexta-feira algum aluno entrar e eu precisar voltar tudo isso. Então é melhor eu ir aos poucos, devagar, já que não tem nenhum aluno assistindo, tá bom? Mas caso tenha algum aluno que esteja assistindo, entre em contato pelo WhatsApp, tá bom? Eu ainda não estou cadastrado na Conexão Escola, mas em breve estarei. Mas vamos nos comunicando, né, através do WhatsApp, e eu vou meio que fiscalizando isso até onde a gente vai, até onde a gente não vai, tá bom? Bom, é isso então, pessoal. Por hoje é só, vou encerrar por aqui. Não posso correr muito, já que não tem aluno, né? Vendo de fato a aula, eu preciso ir bem devagar para pensar caso a caso, tá bom? Pessoal, muito obrigado para quem assistiu, tá bom? Essa aula será disponível aqui no YouTube também, e o áudio também. Abraço, tchau, tchau.